Boa, boa! Olha, nós novamente abrindo esse momento consciente e eu vou te dizer, ô Célio, meu amigo de bancada. Bom, eu vou fazer assim a abertura. Existe um sobrenome que, quando pronunciado, divide opiniões, acende paixões e desperta ódios. Eita! Um sobrenome que carrega o peso da história recente do Brasil. E existe um homem que carrega esse nome, não como herança política, mas como missão. Renato Bolsonaro é o capitão do Exército, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato a deputado federal por São Paulo e está aqui hoje. Ao lado dele, nós temos o nosso amigo Adolfo Padilha, pré-candidato a deputado estadual, uma das vozes mais firmes da direita raiz aqui do Oeste Paulista. Ambos representam um movimento que se recusa a se curvar. Neste episódio, vamos falar sobre o que ninguém quer falar. A perseguição sem precedentes a um ex-presidente, os oportunistas, os que surfam na onda bolsonarista, os verdadeiros, aqueles que estavam lá desde o começo e continuam de pé. Renato e Adolfo, sejam muito bem-vindos. A bancada é de vocês. Renato, obrigado, hein? Ô, Roberto, boa. Muito obrigado por ter aberto o espaço aqui. Eu bem acompanhado do Adolfo Padilha, essa figura ímpar aqui de Prudente região. Padilha, que eu sempre falo por aí, né? Padilha é o que é e é o que sempre foi, né? Essa pessoa aí realmente se posiciona, ele fala mesmo, e com razão, né? Ele fala aquilo que muitas pessoas não gostariam de falar e têm medo de falar. CK Medicina Integrada nasceu com uma missão de transformar a vida das pessoas. Acrescentando mais vida nos dias e mais dias de vida. Seus valores: amar a Deus acima de tudo, tratar o paciente como a nós mesmos, com a responsabilidade de melhorar a sociedade com a ética e o amor em cuidar do maior patrimônio que o ser humano possui, a sua própria vida. A visão de ser referência em medicina integrada tem propósito de fazer com que o conhecimento da ciência médica e da tecnologia faça toda a diferença na vida das pessoas. CK Medicina Integrada. Então, o Padilha, eu me sinto muito honrado de estar ao lado do Padilha, que é pré-candidato a deputado estadual, e que nós vamos estar fazendo um trabalho em parceria aqui no Oeste Paulista. Tá? Então, eu quero também, né, dar um bom dia para o Célio, que está nos acompanhando aqui. Bom dia, capitão. Muito obrigado pela presença. E vamos lá. Consciência pode. O que vier, a gente vai Elevar a consciência, né? Vamos trabalhar aí. Você percebeu que o Adolfo tá meio quietinho ali. O que tá acontecendo com ele? Ele tá meio distante. Você chega pra cá com a medalha. Ele tá com vontade de pescar, tá gostando da pescaria. Mas aí, você não tá chegando, você vai pescar lá. Vamos lá. Distrai a cabeça. É um prazer estar aqui de novo e na presença do Renato. É que nem se falou, né, cara? Eu lutei tanto, saí nas ruas, a gente apoiou tanto o presidente Bolsonaro, e hoje eu sou presenteado em ter a confiança do irmão dele, né? E tô aí, sou pré-candidato a deputado estadual, ele pré-candidato a deputado federal, e é o que você falou, é muito isso mesmo, a gente é a direita raiz, aqui não tem sabor direita. E obrigado por estar aqui mais um pouco, hoje a estrela é ele, eu sou só
o reflexo. E aí, Célio, você viu o peso? Vi, eu queria falar com o capitão que ele conhece a equipe dele aqui. Ô, capitão, nós estamos cheios aqui da sala de gente imbrochável, incomível e imorrível, né? E essa medalha que quem adquiriu, quem não adquiriu, não adquire mais. Não? Nós estamos aí, eu estou com a equipe aí, o pessoal está querendo lançar a cueca 3i. Tá? Serão 3 cuecas, cada um I para você usar cada dia diferente do outro, dependendo do dia. Se você tiver imbrochável, você usa a do imbrochável. Se tiver imorrível, né? E se você for incomível naquele dia, você usa incomível. Tá? Ô, Renato, o que passa na cabeça de um homem quando acorda sabendo que carrega o sobrenome Bolsonaro no Brasil hoje? Roberto, muitas pessoas, né, me perguntam isso, avaliam isso, porque realmente, né, uma situação da perseguição que o meu irmão não tem precedentes. Não só ele, né? Como os filhos, né? O Eduardo, o Flávio, o Carlos, e de repente eu, assim, já oficial do Exército da Reserva, um comerciante estabilizado, ou seja, com a vida tranquila, né? Lá no meu interiorzão de São Paulo, interiorzão não, na parte litorânea lá, região de Miracatu, Vale do Ribeira, e de repente você acompanha a política, dá opinião em política, né? E você, de repente, é chamado, é convocado para você assumir uma posição de relevância, tá? De poder decidir, de poder fazer as coisas diferentes. E você se acovardar, ficar com medo, não é também o correto, tá? E a gente vem, então, com essa responsabilidade do nome, responsabilidade, queira ou não, está representando o nome de Jair Bolsonaro, uma pessoa que acordou os brasileiros, reorientou os brasileiros. Muitos falam que a direita é nova, a direita é isso e aquilo, mas é o começo, nós estávamos adormecidos, então vamos ter que se organizar. E então eu tenho essa plena consciência dessa responsabilidade, e não é fácil, tá? Porque não é simplesmente lançar um nome como candidato, não é simplesmente falar, vou aproveitar o sobrenome para ser um candidato e com expectativa de vitória. Não, tem a pré-campanha dolorida, já estou 1 ano na pré-campanha, a campanha vai ser mais ainda, e não tenha dúvida, com o mandato as coisas não terminaram, somente começarão. Tá? Então a responsabilidade é muito grande e o peso é muito grande também. Ô, capitão, o senhor falou desse adormecimento da direita. Eu entendo que não existe polarização, e não existe bolsonarismo no meu entendimento. O que o presidente Bolsonaro trouxe, ele abriu a visão das pessoas que crêem numa outra ideologia. Ou existe essa polarização mesmo? Agora eu vejo como uma polarização, tá aí, tá nítida, né? Você vê um governo de esquerda, ele disputando de igual para igual um governo que se diz de direita. Os outros candidatos, eles têm uma representação muito pequena. Por quê? Porque não tomaram posicionamento. Tá? São aqueles mornos, né? Os isentões. Nem quente, nem frio, nem de um lado, nem do outro, o cara está em cima. Porque você vê, segundo pesquisas, ela diz que o Brasil é dividido da seguinte maneira: 30% bolsonarista, 30% esquerda e 40% que vai aonde o mar levar. Tá? Vai depender do momento, depende de algum posicionamento de um candidato ou outro, eles apoiam ou desaprovam. Tá? E, então, o meio termo fica de olho nesses 40%. Tá? Só que eles não conseguem desenvolver. Então, o Brasil ele tem essa divisão, sim. O que eu sinto, um exemplo, viu, Célio? O que é direita e o que é esquerda, né? Sim. Vamos dizer lá, você tem duas pessoas, uma de esquerda e uma de direita, vai emprestar o seu carro para usar no final de semana, tá? Só que quando eles vão devolver o carro, o de esquerda vai te devolver o carro sujo, amassado, quebrado, com multa, levou multa, tanque vazio, e depois de 6 meses, quando o seu pneu furou com você vai trocar o pneu, você viu que até o step ele roubou de você, tá? Esse é o cara de esquerda. Tá? De esquerda, a mentalidade esquerda. Sim. Ou de direita, não. Ele emprestou o seu carro, ele vai te entregar o carro limpo, arrumado, com o tanque cheio, trocou a palheta do limpador de para-brisa porque estava estragada, tá? E esse é o cara de direita. Qual é o ponto final da comparação? É o seguinte,
É o cara de esquerda, né, quando assume um poder público, uma prefeitura, um governo de estado, um país, ele quer descer o cacete, usar, quebrar, tudo em benefício próprio e que se dane o resto, porque não é dele. Ele não tem aquela consciência que é dele, tá? Agora, de direita não, ele assume, ele quer fazer a coisa bem feita, ele quer arrumar, quer fazer aquela máquina andar e deixar da melhor maneira possível para entregar, tá? Seria também comparar que esse governo atual está entregando um rombo no caixa e o governo anterior entregou dinheiro no caixa? Perfeitamente. Se você for observar isso aí, pegou um governo abastecido e estabilizado, né? Você veja lá, Correio dando lucro, o Porto de Santos dando lucro, CEAGESP em São Paulo, que é uma referência, né, de hortifruti granjeiro, saldo positivo. Agora você percebe dívida estabilizada, pagável, conseguir se pagar a dívida, arrecadação aumentando, impostos diminuindo. Você vê agora tudo ao contrário, tá? Tudo quebrando. Você vê o Correio desesperado, buscando empréstimo de bilhões de reais, é muito dinheiro. Você vê o Porto de Santos dando prejuízo, o tráfico de drogas internacional usando o país só aumentando. Então é esse o governo aí de esquerda, né, que passou por aí. Já na época do governo Bolsonaro, ele estava dando lucro, dando positivo, e ele entregou o país no positivo. Eles quebraram, e o próximo governo, que a gente vai lutar para ser, né, de direita, de consciência, ele já vai começar com essa dificuldade de colocar a casa em ordem, de recuperar a nossa economia. Então vão ter que ter um tempo de conscientização, de tolerância e compreensão da população, que é para arrumar. Só que depois que arruma, tá, aí vem os caras e tomam de novo. Tá? Então nós temos que ter continuidade no governo. Seria então, o Renato, essa questão hoje, a direita de fato raiz, aprendendo o que de fato é fazer o trabalho na ponta e de base, para justamente não acontecer essa deficiência numa continuidade, que é, no caso, assim, uma bancada, tanto na esfera federal, estadual e até mesmo os prefeitos serem exatamente alinhados a essa visão, para que realmente todo aquele trabalho bem feito não vá para água abaixo. O trabalho, Boa, ele é de longo prazo, né? Eu digo hoje, por exemplo, o que os jovens aprendem na escola? Jovem, digo, desde o início da escola, tá? Você não tem uma educação financeira, ou seja, que vai ensinar os jovens a como administrar o seu dinheiro, e você não tem uma educação política. Hoje você vê, se você perguntar aqui, tá, vamos no ar aí, ó, quem que está nos ouvindo participa de alguma comissão municipal? Tá? Ou seja, existem várias, comissão do meio ambiente, comissão da agricultura, comissão da saúde, comissão de jovens e adolescentes, comissão de cultura, comissão de turismo. Tá? São funções que estão abertas à população comum, só que não tem remuneração. As reuniões são à noite, no dia de semana. Ninguém participa. Tá? Então ninguém sabe disso. LDO, se falar, perguntar aí, quem sabe o que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Essa é uma lei que ela se adapta todo ano para dizer como vai empregar o orçamento do ano seguinte. Tá? Ou seja, é fundamental para que o cidadão saiba onde vai ser aplicado isso daí. E quando você tem audiência pública, são reuniões para que a população participe da LDO, ninguém participa. Então o cidadão está achando que a participação política dele é somente no dia de votar. Tá? E aí vota errado ainda. Vota por um benefício de imediato, promessas absurdas, não tem consciência, né? Bolsa Família, Vale Gás. Vai embora isso daí, tá? Então você precisa ter dentro da escola uma preparação. A base. Não, tem que preparar, porque é o seguinte, que eu digo, né? Hoje, para você concorrer a um cargo público, eletivo, tá? Seja desde o vereador até o presidente da República, sabe qual a única condição para você preencher os requisitos? Desenhar o nome. Tá? Desenhar, eu digo, não é escrever, desenhar. Tá? Por exemplo, lá, Roberto. Então, o Roberto vai lá e fica meia hora olhando a letra e passando o transcrevendo papel. Em meia hora ele escreveu o nome, está apto. Ou para você ser um administrativo, um controlador de entrada e saída dentro de um prédio público, você tem que ter uns requisitos básicos, e tem que passar até, né, fazer uma provinha. Tá? Então, nós precisamos estar o quê? Preparando os políticos.
E eu digo, eu digo lá, boa. Eu digo ainda, é o seguinte, ó, daí você passou, né? Você passou na sua provinha. Você passou na sua provinha e você não tem uma formação. Daí eu sempre brinco, né? Daí o cidadão lá, um cidadão que foi aprovado para ser candidato a prefeito da cidade, e ele não perde um velório, ele não perde um jogo de futebol na beira do campo, ele está sempre na feira, está sempre ajudando uma coisinha ou outra, uma pessoa simples e tudo, sem formação. Tá? De repente, ele sai candidato a prefeito. Tá? E de repente as pessoas falam, nossa, esse cara é tão bom, está sempre do nosso lado com a gente. Tá? E fala também, puxa, ele precisa tanto desse cargo, tá? Ele não tem, é uma pessoa simples, muito pobre, vou votar nele. E o cara se elege. Daí chega num município, um orçamento de bilhões, quem está administrando o orçamento de bilhões? É uma pessoa simples, tá? Sem preparo, sem capacitação, e vai dando o quê? Vai dando administração ruim. Ou seja, eu não posso, como eleitor, querer um prefeito da minha cidade, tá? Que não tem essa capacidade, porque eu vou ser consequência dele. Eu, minha família, minha população. Então está faltando preparação. Porque para os políticos que estão hoje, quanto pior, melhor para eles. Se mantém. Aí vem aquelas questões que você falou, Célio. Sim. Bolsa, vale gás, sim, pé de meia. Tá vendo como eu sou bom para você? O pobre sempre pobre. Nos programas sociais, e o pobre acha, tá vendo? Esse cara é bom, ele não deixa faltar comida, mas ele nunca vai deixar de melhorar na vida. Aí tem tanto pobre que precisa ter um pai dos pobres. Vai ter os pais dos pobres. Então, o político bom é o que é o pai dos pobres. Ô Padilha, deixa eu concluir uma coisa que o Renato tá falando. Esses dias um amigo meu mandou uma mensagem pra mim, pô, você tem que andar na feira. Eu falei, cara, mas por que eu tenho que andar na feira? Pegando o gancho no que o Renato tá falando. Não, porque você é candidato e tal. Então vamos lá. Eu tô na feira. Você tá vendo o requisito? O eleitor quer que vocês sejam sempre presentes. Isso é, porque o que acontece? Até como um alerta. Eu tô na feira, no mínimo, duas vezes por mês, todo sábado, comendo pastel ali, e ando e desço. Agora que eu sou candidato, eu preciso pôr uma tropa de gente atrás de mim, camiseta. Então é uma exigência política para escolher seu candidato que ela é estranha, né? Eu já tô na feira lá, porque a tiazinha do pastel me vê lá quase todo sábado. Pelo menos 2 vezes por mês eu vou na feira. Mas então agora eu preciso ir com camiseta, preciso ir com um monte de gente. Cuidado com quem vai na feira, agora, na época eleitoral, com um monte de cabo eleitoral que não gasta 1 centavo na feira e pegando na mão de todo mundo. É esse tipo de candidato que você não pode votar. Pode ir, diz que só vai 2 vezes por mês, que não tem dinheiro para ir mais vezes. Né? Agora, o pastel da tia é maravilhoso. Aproveitando agora, uma curiosidade. Qual foi a... Eu vou falar pro Renato, depois você pode... você que faz as andanças no interior também. Renato, aquela maior mentira que inventaram sobre Jair Bolsonaro, que você fala assim, até hoje tem gente que acredita nessa mentira. Eu digo o título de genocida. Tá? Da questão da pandemia. Tá? Por que eu digo isso aí? Ó, foi uma situação que aconteceu que ninguém esperava. Imagina, muitos acham que foi fabricada, tá? Foi fabricada e invadiu o mundo. E as pessoas atribuem a Jair Bolsonaro, tá vendo só? Esse cara desprezou, não teve a atenção necessária. E ele proporcionou aí que 700 mil brasileiros morressem por causa da pandemia, porque não comprou vacina, não mandou dinheiro para os hospitais poder atender. Mentira! O Brasil, já logo no mês seguinte que a vacina estava disponível, já tinha disposição para todos que quisessem tomar a vacina, só que ele se posicionou, falou, eu não vou tomar, eu não tomo a vacina, por quê? Porque eu li a bula. Ela tem seus efeitos colaterais que ninguém sabe direito quais serão, e a empresa que fabricou não se responsabiliza. Como que você vai comprar, né, um produto para você levar para dentro da sua casa, dentro do seu corpo, que você fala, quem fabricou não sabe direito o que vai acontecer com você. Tá? Então ele falou, então eu não uso, mas quem quiser usar está aqui. E como foi? Só que daí começaram a obrigar a vacina. Né? Começaram o dinheiro que ele mandava para comprar respiradores. A cena do Mandetta também. Isso, né? Mandetta. Então, uma articulação. Fizeram tudo naquela época já para prejudicar o Jair Bolsonaro. Tá?
E outra, eu lembro no dia 21 de março, eu lembro a data também porque é aniversário dele, 21 de março de 2020, tá? O governo Dória, um decreto dele dizendo todos os cadáveres, não é mortos, não é ser humano, não, todos os cadáveres, tá, que vier a falecer, tá, independente do exame laboratorial ou do exame clínico, é para ser laudado como Covid. Ou seja, eles potencializaram as mortes para ficar na conta de Jair Bolsonaro. Então, uma estrutura, uma maldade com o ser humano, né? Covarde, fora do comum. Então, eu vejo essa questão aí da mentira, né? Da pandemia, que foi uma mentira pior que teve, porque acrescentar a ele as mortes, né? Pessoas queridas da nossa família e dizer que a culpa foi de fulano, foi de ciclano. Ou seja, ninguém mais era laudado que morreu do problema de coração, de câncer, de pneumonia. Até diminuiu todos os índices. Até o acidente, se você tivesse, a pessoa tivesse um acidente de carro e fosse para o hospital e viesse a morrer por causa de consequência do traumatismo craniano. A dengue hoje já mata mais. Foi por causa da Covid, porque ele pegou a Covid no hospital. Não, e a covardia que foi também aquele trechinho, ele exemplificando sobre... Cortaram aquele trechinho, rapaz, aquilo ali eu falei, gente, ele falava, que pode, é muita maldade. Né, Roberto? Se você fala, não tem cura, mas ó, esse comprimido pode te ajudar, você tomaria. Por que você tomaria? Porque ó, esse comprimido, o meu avô já tomou, meu tataravô tomava, é conhecido, tá? E não, era proibido ele falasse de qualquer medicamento lá que podia ajudar, isso aí é uma pessoa, é contra a ciência, está indo contra a ciência. Bom, então, a questão da pandemia em toda foi, acho que a pior fake news que fizeram e o maior investimento para derrubar um governo, que naquela época tentaram quebrar o país economicamente, não conseguiram, porque ele conseguiu, junto com o Paulo Guedes, reverter, ajudar todo mundo. Caminhoneiro recebia condições, né? Vale caminhoneiro para poder se manter, porque não podia dirigir, ganhar seu alimento. As empresas foram, né, receber incentivos para se manter viva. Dívidas foram, né, reparceladas. Então, poxa vida, essa questão da pandemia, para mim, foi... os estudantes que deviam para o FIES, né? Não, aí foi embora, um monte de coisa. Endividado. Então, a pandemia, para mim, o que fizeram foi a pior mentira em cima de Jair Bolsonaro. Continuando você... Não, eu acho que da pandemia tem várias, né? Tem várias. Bolsonaro nunca proibiu ninguém tomar vacina. Eu tomei ivermectina. Eu fui internado com Covid. E o médico, que eu considero um dos melhores daqui da minha cidade, quando eu perguntei para ele, você acha que o protocolo que me tirou da intubação? Ele falou assim, eu não consigo responder isso, mas não te fez mal nenhum. E repito, eu tomei ivermectina. Eu, durante a pandemia, falava na Jovem Pan, tome vacina quem quer, não é obrigatório. Padilha, naquela época da pandemia, entendeu? A intubação era a pior coisa. Porque acho que 80% ou 90% de quem era intubado não conseguia resistir por sequelas da intubação. E eu fiquei internado por 7 dias. Invasivo demais. E quando eu comecei a sarar, as pessoas vieram me comentar porque eles falaram que no patamar que eu estava aí no dia a dia, a intubação era o mesmo histórico. Agora, tem gente que fala que ele não tomou a facada, pô. Que loucura é essa? Mas eu aproveito a tua pergunta e refaço uma pergunta. Qual pré-candidato tem coragem de dizer aqui qual foi a pior mentira que inventaram sobre Bolsonaro e qual foi sua posição na época? Aí surge diretamente a questão da direita raiz, que aguentar pancada realmente. Nossa Senhora. Que aí, queira ou não, o presidente Bolsonaro, ele vai enfrentar. Foi a formação militar que deu essa resiliência? O senhor também que é de formação militar, porque ser resiliente à pancadaria, porque todo dia tinha uma fake news nas mídias. Na Globo, né? Vamos falar o nome, na Globo. Né? Vamos colocar. Tem essa, na Globo. Então, essa resiliência, vamos falar assim, eu acho que muitos seguidores despertaram para ele porque viu que era desumano o que faziam com ele. E essa resiliência. Você acha que... Eu sei que a parte familiar também é a base também, mas o exército, essa parte também militar, dá essa resiliência? Ô, Roberto, é o seguinte, claro, a formação familiar, ela já começa a preparar você para a vida, tá? E a nossa família é uma família são 6 irmãos, muito, muito humilde, muito simples,
A roupa do mais velho nunca era doada ou jogada fora, ela era reformada para os mais novos, tá? Meu pai exercia uma profissão não regulamentada, por isso ele tinha a perseguição justa, tá? Porque não era formado em dentista, exercia a profissão, tá? Então, cada irmão meu nasceu em uma cidade, que quando a fiscalização apertava, ele mudava para outra cidade, até que ele chegou na minha cidade de Eldorado, ele mudou de profissão. Ele foi ser gerente de área rural, uma fazenda que plantava arroz e criava gado. E chegando lá, ele viu que a cidade precisava de dentista, e voltou a trabalhar como dentista, e voltou a ser fiscalizado, né? E voltou a ser colocado na parede. Até que um dia o juiz, né, da cidade chamou no fórum e falou: senhor Geraldo, o senhor não pode trabalhar porque o senhor não é formado em dentista. Mas como na cidade não tem dentista, e o mais próximo fica a 60 quilômetros, e naquela época não tinha asfalto, era tudo barro, então o senhor vai poder trabalhar sob essa condição, até quando vier um dentista para a cidade, aí o senhor tem que parar. E assim aconteceu, conseguiu um dentista, ele continuou trabalhando como protético, tá? Mas as pessoas iam lá para fazer um trabalho de dentista. Quando o dentista ia fazer o orçamento, falou: não, eu não quero o senhor, eu quero que o senhor Geraldo faça o meu dente. Tá? Tanto é, né? Então isso daí já começou essa rusticidade. E quando entra nas Forças Armadas, não, a disciplina é forte, você tem que ter seus hábitos bem controlados, você tem que dormir não tem hora para dormir, mas tem hora para acordar, você era cobrado o tempo todo, as suas provas, elas te davam, te avaliavam para você ser promovido, para você escolher o local de servir, que quem queria servir na fronteira do Brasil lá com o Paraguai, tá? Com o Uruguai, com a Bolívia, com a Venezuela, ou servir num beira-mar no Nordeste, no Forte. Então você queria ir para o Nordeste, tá? Se você não estudasse, você não ia para o Nordeste, você tinha que ir onde sobrou, tá? E daí, por exemplo, ele fez o curso de paraquedista. Curso de paraquedista, hoje, se você for em Boituva, que é a sede do salto, né, de paraquedas, você vai de manhã à tarde e está saltando. Tá? No Exército, você leva 6 semanas para virar paraquedista. Tá? Cobrado o tempo todo, esforço, o psicológico sendo apertado, e você com aquele propósito: não, eu vou ser paraquedista, eu vou ser tropa de elite. Eu também sou paraquedista, tá, pô? Ah, é? Eu queria muito. Posso perguntar uma coisa pro Renato aqui? Lá também foi lá que você aprendeu aquele curso de pesca? Não, eu sou mergulhador, diferente de pescador como você é, tá bom? Então, essas coisas, né, vai formando, vai preparando o caráter. E você é formado, por exemplo, dentro das Forças Armadas, com uma situação de guerra. Uma situação de guerra não tem lei, tá? Vale tudo, é sobrevivência. Então isso aí sem dúvida, deu esse preparo para ele, essa rusticidade, tá? Mas a formação familiar também é importantíssima. Tá? E por isso esse exemplo de resiliência muito aguçado, não à toa também que era aquele, ele até deu exemplo no campo de batalha, a hora que colocava na veia algo lá para o soldado sobreviver, para água de coco, algumas coisas. Não é? Você vai buscar o quê, pô? No combate você precisa de transfusão de sangue. Não tem médico. Não tem suplemento, né? De medicina para você fazer lá a intervenção. Ô, meu amigo, pega a água de coco e injeta na veia do cara e vamos ver o que dá, pô. Entendeu? Não, e deu certo, e houve, né? Tentar sobreviver. Falou: meu amigo, se você amarrar aqui esse ferimento seu com fio telefônico, tá? É o que tem aqui, vamos amarrar para dar certo. Amarra! Pô, você vai deixar o cara morrer sem ter uma chance de sobrevivência. Falou: se você passar aí o cocô daquela galinha que está aqui no ferimento vai ser bom para você, você não vai passar. Falei: bicho, é o que eu tenho, tá? É claro, um exemplo bem rústico aqui, né? Tá? Mas bem, né? Ô, capitão, mas e essa conversa que ele tá falando por aí que o exército é melancia? Rapaz, eu sou militar, tá? Eu acho que o meu irmão sempre falou, né? Falou: ó, se as Forças Armadas você só fizesse... Não pipoca não, hein? Só pudesse, se fizesse cara feia, tá? E não tá gostando, já seria uma grande coisa, tá? Mas aí há aquela questão de
de relacionamento. Ó, veja bem, nós não podemos ter 20 minutos, 2 horas de fama, de heroísmo, e depois ficar sendo perseguido por 20 anos. O que aconteceu na Revolução de 64, né? Na intervenção militar. Então, os militares, eu acho que quando ele vai atingindo uma certa idade, ele vai ficando mais acomodado, não quer confusão, quer bom relacionamento com o governo. Então a Força Armada, para mim, pecou nesse aspecto. Força Armada tem que ser independente, ela tem que ver o que precisa ser feito, tá? Não pode aceitar goela abaixo. Hoje, por exemplo, a Força Armada nossa está sucateada, não tem o orçamento cada vez menor. Então, vai chegar um momento de falar, para que eu quero a Força Armada? Por que eu preciso da Força Armada? Você vê, não vê uma Força Armada atuante na fronteira, atuante, né, no nosso litoral, com dificuldade de voar. Você vê a Força Aérea prestando serviço para políticos, deslocamento. Então, você vê um negócio xoxo. Então, se fizesse cara feia e exigisse, ó, o meu compromisso com a nação é esse aqui, eu tenho que fazer a tal da GLO, né, lei da garantia, da lei da ordem, para poder ir nos locais onde o Brasil não é mais soberano, onde o tráfico já dominou, vamos fazer uma atuação lá. Tem aquela questão vamos tirar o traficante, o bandido, as ações chamadas ACISO, Ação Cívico-Social. O Exército vai lá, a Força Armada vai lá, leva um médico, leva o assistente social, ele cria programas, então vai interagindo com a população. Então, o Exército, para mim, tem muito a desejar, precisa realmente se readequar e voltar a empregar o seu papel diante da sociedade. Esse processo de sucateamento que o senhor estava falando aí, como recentemente surgiu um boato aí que os caras estavam zombando que o Trump ia pôr um porta-avião lá no Lago Paranoá, né? Só que agora parece que eles estão tentando comprar mais avião, né? Mais caça, que esse movimento do Trump, né? Mas dinheiro da onde? Não tem mais, a dívida do Brasil já está R$1 trilhão. Eu queria saber se nesses aviões o piloto Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, eles têm coragem de pegar um avião desse e defender a soberania do Brasil contra os Estados Unidos. Porque os homens sérios mesmo das nossas Forças Armadas, será que eles vão enfrentar os Estados Unidos numa hipotética situação dessa? Isso é hipotético, né? Mas será que eles iriam defender a soberania desse jeito? Como eles dizem defender hoje, contra quem fala, contra quem expõe uma ideia, contra quem fala que o STF hoje não presta um serviço do qual deveria prestar, que é somente proteger a nossa Constituição? É uma pergunta que tem que ficar, né? Essas provocações aí do governo em relação aos americanos, isso aí tem algum sentido? Ó, vamos ver o seguinte, aqui, ó. Hoje uma das bandeiras que o PT quer fincar com relação à campanha é soberania. Olha só como esses caras são mentirosos, tá? Uma soberania que eles nunca se preocuparam, tá? E agora, tentando jogar em cima do Eduardo Bolsonaro, a questão do tarifaço, eles querem dizer, tá vendo? Nós somos soberanos. Esse menino, esse moleque, tá lá incentivando o Trump a cobrar impostos de nós. Primeiramente, quem é o Eduardo mediante ao governo americano para dar decisões, orientação para o governo? Não é ninguém. Não é ninguém. O americano tem a sua estratégia, tá? Agora, antes eles falavam que era um simples fazedor de hambúrguer da hamburgueria, né? Da hamburgueria, tá? Agora, isso é estratégia. Eles falam, deixa eu só... nessa análise. Boa, deixa eu só dar... Fala que é um fritador de hambúrguer, que o Eduardo, quando, né, era um jovem ainda... inglês meio assim, né? Ele foi lá para os Estados Unidos, tá? No intercâmbio, para poder aperfeiçoar o seu inglês. Tanto é que hoje o cara fala inglês fluentemente, tá? Então ele ficou lá fritando hambúrguer para pagar os seus estudos. Eu lembro dessa relativização do pessoal da Globo lá, rindo dele sobre hambúrguer em inglês, e agora está preocupado justamente com essa questão. Ou seja, né, a gente tem que se virar para ser alguém na vida, não importa como, né, desde que seja de uma maneira decente, tá? Então hoje estão levantando essa bandeira da soberania, jogando, mas simplesmente jogando em cima do Eduardo Bolsonaro. Onde você vem para dentro do país, nós temos 25% do nosso território dominado por traficantes, por bandidos. Você vê pessoas, famílias sendo expulsas das suas casas, tá? Porque ali o domínio é do tráfico, tá? Você vê, como eu falei há pouco, né, Célio? Você não vê um investimento maciço em cima das Forças Armadas que ela tenha condições realmente de defender a soberania, tá? Daí vem a questão de invasões, tá? Você vê um governo que não aceita que o americano decrete as organizações criminosas brasileiras como organização terrorista. Tá?
dizendo, olha, bem, a nossa soberania. Cara, hoje nós estamos sofrendo com o tráfico de droga. O Porto de Santos é um ponto ainda onde o tráfico corre solto na exportação de entorpecentes. Tá? Então, ele nunca lutou para realmente ser soberano. Você vê o agronegócio sendo cada vez mais desmotivado, vendendo terras produtivas brasileiras para outros países. Você vê outros países dentro do Brasil dominando estrada férrea, dominando silos para armazenar grãos. Mais de 50% da logística hoje pertence à empresa chinesa. Dominando portos para exportação. Então, que soberania é essa? Não está uma soberania. Então, ele está usando a soberania para fins eleitorais. Como está usando a escala 6x1, mudando para 5x2, para ter voto. Tá, para ter voto. E daí que se dane a produção depois. Hoje nós já não temos mão de obra para fazer os mais diversificados tipos de trabalho no Brasil, porque as pessoas não querem sair dos programas sociais para não perdê-lo. Tá? E ele incentiva, tá? Ele mede o programa social pela porta de entrada, não pela porta de saída. Tá? Você vê empresa chinesa, que você falou aqui, a BYD, lá na Bahia, fabricando carros com incentivos fiscais do governo federal. Tá? Nenhuma peça, nenhum componente é fabricado no Brasil, vem da China. E como não se bastasse agora, estão trazendo chineses para trabalhar na fábrica. E na Bahia, nós temos em torno de 2.700.000 brasileiros usufruindo do Bolsa Família. Por que já não quer traz essa empresa para cá? E, em contrapartida, fala, ó, vocês vão ter que qualificar esse universo de brasileiros para trabalhar na sua empresa, na sua indústria. Então, que soberania é essa? O pessoal da Bolsa Família não deveria ter uma obrigação cívica de prestar algum tipo de serviço? Como diz a Padilha, nem se for para pintar meio fio, para pintar muro, para capinar. Porque não pode ser. O Renato usa uma frase, me desculpa, Renato, porque ele falou muito ontem. O benefício não pode ser uma aposentadoria. Sim. Hoje não pode ter entrada e saída. Não pode ser uma família hoje só entrada. E aí daquele político que fale que quer modificar o Bolsa Família. Mas não simplesmente tirar as pessoas. Porque eu digo, Célio, ninguém está livre na sua vida de um momento precisar de alguma ajuda. Claro. Tá? É o paraquedas no avião caindo. Então você tem que ter alguma coisa para te ajudar, para deixar você vivo. Mas depois você tem que continuar a produzir, a trabalhar. E com um sonho de crescer. Não simplesmente eu vou viver a vida toda com meus R$600, com meu gásinho, tá? E eu recebo isso aí e fico em casa jogando tigrinho. Eu não estou produzindo nada. Nós temos um estado que mais da metade está no Bolsa Família, né? Uma quantidade, né? Essa turma no Bolsa Família, exatamente, mas quase metade também inadimplentes, devendo. E para onde está indo a nossa soberania? O auxílio-benefício, ele não está qualificando as pessoas, ele está empobrecendo mais ainda as pessoas. Empobrecendo de que forma? Sobre a dignidade, sobre a vontade de aprender, sobre a vontade de ser independente. Então é uma escravidão, que é a teoria da esquerda pelo poder, dominar. Poder dominar a situação de uma tal forma que se o cara se revoltar contra o Estado, ele perde aquilo pouco que ele acha que é muito. Porque ele ficou limitado na mente dele, que aquilo é o suficiente para ele. Isso tem que acabar. Agora, é o que ele falou. Que pré-candidato tem coragem de tocar nesse assunto, com medo de perder voto? É isso que vocês têm obrigação, vocês que mexem com comunicação, provocar agora nessa época eleitoral. O posicionamento real desses caras, que estão querendo dizer que vão lá para nos defender. Qual é a sua posição sobre o benefício? Não gagueja não, fala. Ah, você que fala que é de direito, o que você fez durante a pandemia? Onde você se expôs durante a pandemia? Porque eu costumo dizer, aqui você tem o sangue de Bolsonaro. E aqui você tem a opção de uma raiz da direita bolsonarista. Padilha, o capitão falou sobre o endividamento da população brasileira. Já fez 2 desenrola, acho que já deve estar o segundo grosso entrando. Mas o desenrola, Renato, olha o que é o desenrola. Você tem uma dívida. Primeiro que o governo fica com dinheiro do FGTS, que não era para ficar com ele. Não era, o dinheiro é meu. O dinheiro é seu. Ele fica com o nosso dinheiro, a gente tem regras para poder retirar esse dinheiro, certo? E agora ele liberou o dinheiro. Mas não é para você pagar a escola que teu filho está atrasado, não é para você pagar o mercado que está atrasado, não é para você pagar o posto de gasolina que está atrasado, não é para você pagar nenhuma conta sua que está atrasada, é para você pagar os bancos que são parceiros que mais faturam nos governos do PT. Não. Você só pode pagar o banco. Não, é o seguinte, outra, ele te empresta, ele libera o seu fundo de garantia para pagar a sua dívida,
Só que ele cobra juros do dinheiro que é seu. Exatamente. Não. Não, e pra pagar só o banco. Ó, Aí, só pra mim concluir. Aí você vai pesquisar quem a família dona do Itaú apoia, Aí, quem o Bradesco apoia, exato. XP. entendeu? Quem a XP apoia. Não, então, Acabou. e pra E aí por diante. colocar o caldo mais grosso aí, esse relatório aí também de Bolsa Família entra como empregado? Como um empregado. Não conta com desempregado. Aí o cara do IBGE faz pressão, o cara não quer mudar o relatório porque são técnicos, são demitidos. E o Bolsonaro foi proibido de nomear um delegado da Polícia Federal, porque era segurança da família durante a eleição. O que acontece, né, Que é isso? Mais pessoas entrando no Bolsa Família, vem o IBGE, levanta, tá no Bolsa Família, tá. Então, tá empregado. Então, por isso o emprego começa, o desemprego diminuir. Seria essa, então, porque nacionalmente e internacionalmente o nome Bolsonaro, ele é muito perseguido. Seria esse um dos motivos de querer levar as coisas na risca, sem... quem tinha um termo que falava... o próprio Bolsonaro fala, né? As quatro linhas. Fechar a porta do cofre, não deixar pegar e nem tirar. Exatamente. Então seria esse o motivo? É aquele da jargão do investigação? Agripino, né? Não roubar e não deixar roubar, pô. Aqui Sem dúvida, o tal do sistema é isso aí, que eu digo, sistema são vários malandros, vários corruptos, fazendo a festa, cada um no seu vivem quadrado. disso, né? Não, cada um no seu quadrado. Quando aparece um doido tipo Jair Bolsonaro, fala, opa, para, isso está errado, nós vamos arrumar. Eles se juntam para derrubar. Tá? Para você ver, nós falamos sobre mídias sociais, né? sobre comunicação. A verba de comunicação do governo, Lula agora, estava em torno de 500 milhões de reais. Até o início desse ano. Tá? Ele houve uma mudança agora, ele houve um aumento. Ele passou de 500 milhões, ele multiplicou por 4, foi para 2 bilhões. Tá? Daí eles ficam, né, injetando dinheiro nos órgãos, nos meios de comunicações, para que, primeiramente, não fale mal deles. E, em segundo lugar, que potencialize as fake news e se patrocine falar mal da direita. Que a direita é ruim, que a direita é isso, a direita não quer o bem do brasileiro, a direita quer acabar com isso, acabar com aquilo. Tá? Então aí você vê a diferença, né? A deslealdade que é a dificuldade que é você ganhar da esquerda. Né? E você vê também, né? Eles pregam uma coisa e falam outra. O Lula prometeu lá que ia dar condições do brasileiro se alimentar, Picanha. comer picanha. E ele, né, na Páscoa, o que foi que ele comeu? Meu paca. Comeu paca, que primeiramente, né, é um animal protegido pela fauna brasileira. E outra, se ela foi comprada num cativeiro, ou seja, num criadouro, é autorizado pelo IBAMA, o preço é um absurdo de caro. Essas carnes são muito caras. Se comparar com a picanha perdeu longe, tá baratinha perto dele. Tá? Então os caras pregam isso, tá, dizendo que são os pais dos pobres, que querem dar a mão pro pobre, tirar o pó da pobreza, mas para eles não. Eles continuam melhorando cada vez mais, né, as suas condições de vida, usando o supérfluo, né, porque comer carne de paca, antigamente se comia carne de paca, Padilha, porque as pessoas não tinham que comer, era uma caça. A pessoa caçava. Ah, mas você quer receita de paca, você pergunta pra Juja, ou pra Janja. Mas vamos respeitar, né? A Michelle era outra primeira-dama comparada com a Janja, né? Ah, sim, eu acho que a Junja ou a Janja serve pra vestir talvez um sapato usado da Michelle. Esse é o resumo que eu faço da ópera. Aquele dia que emitiu a nota de que Jair Bolsonaro seria preso, o que passou pela sua cabeça, Renato? Porque, aí ó, vai abastecer a água do capitão aqui. Tá dormindo aí, não faz nada. Depois que recebeu o salário ainda. É o Mustafa. Mustafa, pô. Pô, água filtrada, não é da torneira, não. Vamos lá. Então, Gordinho, aí eu espero que você não tenha usado o banheiro antes, Gordinho. Aí eu tô no banheiro. Então, ó, eu já previa, né? Falei, ó, meu irmão vai ser condenado. Meu irmão vai ser preso, ele vai ser mais ou menos. Eu previ isso, eu senti isso no coração. Porque naquele júri, com muita gente, júri, naquela composição de juiz, né, da segunda turma, se você visse lá as pessoas, você sabia que era ligado. Condenam, que julgam, que... Eu sabia, já tinha essa previsão. Tanto é que eu visitei o meu irmão no dia 5 de novembro, tá?
Daí foi quando foi liberado, porque fiquei 3 meses também É. para ter essa liberação, para entrar no consenso que eu podia visitar. Aí eu visitei meu irmão e daí quando eu cheguei, eu fiz contato com meus outros irmãos, falei, pessoal, ó, quem puder vai visitar ele, porque eu estou achando que em breve não vai estar mais ali, vai ser mais difícil, tá? Ainda bem que meus irmãos, né, meus outros 4 irmãos, né, ouviram e foram visitá-lo. Tanto é que quando ele foi preso no dia 22, meu irmão mais velho estava na casa com ele. Estava na casa. Então mas é um sentimento triste. Você falou o dia 22, né? 22. Tudo meio... Tudo 22. A multa do partido agora é 22. Não sei o que é 22. Tá tudo 22. Tá? O Alexandre de Moraes, ele brinca com isso, né? Então eu tinha essa noção já, essa previsão que ia acontecer. E é triste, né? Porque Conseguiu visitar ele de novo? não consegui mais, tá? Porque agora não consigo mais visitar, não posso, tá? Uma agora que ele falou que agentes políticos não podem visitá-lo. Então, como sou pré-candidato, eu torno-se um agente político. Tá? Eu não sei agora como vai ficar, né? A Michelle tem pretensão também, hora de sair candidata, hora não. Mas então ela é um agente político. É. Então ela não vai poder ficar com ele mais também. Rodrigão, Roberto, o Bolsonaro é o único preso do Brasil hoje que não pode receber visita, gente. Olha isso. O traficante, o cara que matou uma criança, o cara que estuprou uma criança, tá recebendo visita. O Bolsonaro não pode. Por um crime que não existiu, que já tá mais do que desmascarado. Entendeu? E... Ô, Padilha, o cara que mata a mãe tem Exatamente. direito a saidinha para ir para cá visitar a mãe no Dia das Mães. Exatamente. O cara que tentou matar e às vezes até mata e não tem nem mais a mãe, né? Não tem mais mãe. Capitão, mas assim, o que foi, quais são os pontos-chave que o Bolsonaro mexeu que resolveram que ia destruir ele? Poxa, tá Veja bem, então você vê. bem evidente. Ó, o governo passado, ele indicou, acho que, 2 ministros do STF. Não, o governo atual. Tá? Foi, né? Foi 2, né? O Lula indicou 2. O próximo vai indicar 4. Tá? Vai indicar 4. Tá? E pode ter certeza, o sistema não quer que entre juízes que não concordem com o sistema. Tá? Que realmente sejam juízes, né? Eles façam a justiça acontecer. Porque hoje, se você perguntar aqui, quem acredita na justiça hoje no Brasil? Será que foi também a questão da urna eletrônica? Não, a urna eletrônica, né? Que tá todo sendo desmascarado agora, né? Ele foi o quê? O meu irmão ele se tornou inelegível por quê? Ele fez uma reunião, né, com embaixadores. Onde Como ele falou, presidente, que é a como autonomia. presidente. Mas aí eles já estavam procurando motivo para ferrar ele por conta de outras Não, daí coisas. tudo é motivo. Né? Você vê, a baleia, importunação de baleia. Né? Tudo é motivo. Carteira de vacinação. Ô Célio, eu tenho pra... O que o Bolsonaro mexeu no sistema que o sistema se assustou? Tudo que nós estamos vendo explodir agora do Banco Master, por exemplo. Esse era o medo, porque isso acontecia. Isso via... E ele ameaçava. Tem passagens do Bolsonaro que ele falava assim, Moraes, eu não tenho esposa advogada. Não, então, eu via um Entendeu? site... Sim. Quer dizer, ele mandava sinais. Eu posso ir mais longe. Daniel, tivesse, reunisse, Quando eu orgia... começar a fazer academia, eu não vou falar pra ninguém, mas eu vou começar a dar sinais. Então já não sabe, vou dar Então sinais. ele assustou o sistema porque ele chegou muito próximo disso tudo que a gente está assistindo hoje. Sim. O Estado é assaltado por uma burguesia de funcionários públicos, uma casta de funcionário público que custa muito caro para nós brasileiros e não fazem, não entregam metade do serviço que eles tinham que entregar. E como aplacar Acabou. aplacar esse... Aprendendo a votar. Não, A votar. Os que estão lá porque os políticos que estão lá, nós votamos. Padilha, mas aí tem um ministro que condena, julga, tira, coloca, e aí? Votar. Nós temos que mudar o Senado Federal, nós temos que mudar a Assembleia, nós temos que mudar a Câmara dos Deputados Federais. Então nessa Porque nós onda temos que ter aí pessoas que têm coragem de enfrentamento com a Então- Constituição na mão. Então, de fato, a direita raiz... A comparada direita, duas- porque o que duas acontece? eleições atrás, Hoje tem muito surfando agora. Hoje tem muito discurso Sobre sabor nome. direita. Então, e aí? Você vê o cara andando com um monte de gente na rua, da onde vem esse dinheiro, ninguém pergunta. Vai gastar milhões para se eleger. Eu sou um pré-candidato, por exemplo, eu não tenho grana. Eu tô indo com a cara e com a coragem e com o apoio de gente digna que nem o Renato. Entendeu? Então você que tá aí, você tem que aprender a votar, escolher. Senador esse ano é muito importante. Deputado federal e deputado estadual. Gente, olha para nossa região. Olha para nossa região. Prudente é tratado como uma cidade de 30 mil habitantes, é ambulância e asfalto.
E leito do hospital HR, gente no corredor, gente com 3 anos esperando cirurgia, gente que morreu porque não teve uma cirurgia. O que é isso? E onde está o dinheiro? E onde está o dinheiro? Não é só isso, Célio. Eu falei pro Renato, o Renato já se comprometeu. Nós vamos lutar para trazer mais um hospital para nossa região. Somos a única região, do tamanho que somos, que temos um hospital só. E gerido por pessoas que não são daqui, Roberto. Será que nós não temos gente competente no Oeste Paulista? Então, aí é o não, aí é o que brincadeira. o Renato falou. O sistema se aplaca de algum, se apodera de alguns setores, e aí furar isso aí, esse é um desafio nessa É um eleição. desafio, lógico. Viu, Roberto? Agora que é difícil. Como então eu, como eleitor, hoje, fazer uma análise rápida e prática para aquele candidato puxando o quê? A capivara dele de... Olha a conduta dele, as redes sociais hoje é o currículo. Você não precisa pesquisar mais nada. Vai lá, quem é o pré-candidato? Puxa lá, de 2020, onde esse cara estava, o que ele falava. Vou falar para senador no estado de São Paulo. Hoje nós temos 2 nomes que são direita, que estão fechados com a proposta da direita. Hoje o André do Prado tem o apoio do Eduardo e do PL, porque se comprometeu a votar a anistia geral e ampla. Se comprometeu a votar o impeachment de ministro do STF. Esse comprometimento está lá, está público. E nós temos o Derrite, que é o que o partido está compondo. Então, a gente tem que prestar atenção Porque nisso. surgiu na campanha passada, o Renato vai lembrar, falando que era Bolsonaro de saia. Lembra da famosa Joyce Hasselman? Seria a Bolsonaro O de Renato saia. fala sobre isso com você, tem muito. Ô, Roberto, é o seguinte, né? Vocês falaram do Banco Master, mas você vê que o Banco Master parou, né? Ninguém fala mais nada. Tá? Qual foi a única, tem, se não me engano, 7 celulares, o Vorcaro, sendo periciado. Qual foi a única extração do celular dele? É do contrato, do financiamento do filme, né? É Horse Dark, né? Dark Horse, né? Dark Horse significa cavalo azarão. Então você já tem uma ideia, né? O que significa, né? Só da fala do Flávio. Que se apurou, né? Se viu ali que foi uma negociação normal, tá? Porque ninguém está livre de fazer um negócio com você e não saber quem você é. E agora eles vão investigar se esse dinheiro foi lá pro... Não, agora você vê, tá tudo em cima disso. Esse dinheiro está indo pro Eduardo, esse dinheiro está fazendo isso. Metrópolis recebeu vários. Mesmo André Mendonça. Tá? Então, mas tem as dificuldades, tem as dificuldades. É um ministro, às vezes tem outros remando conta, mas eu acredito que o Banco Master vai ter, tá? Vai ter também o tiro para todo lado e quem não deve não teme. Aí tem que chegar em todo mundo, tá? E você falou do André do Prado. O André do Prado também é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, tá? Que eu conheço bem. E o André tem se posicionado na pré-campanha exatamente assim, ele falou, ninguém está acima da justiça. Ninguém. Se o prefeito faz alguma coisa, Câmara Municipal tem que interceder em cima do prefeito. O papel do Senado é importante. Governador, a Assembleia tem que fazer. Presidente, o Congresso Nacional. Se o STF fizer alguma coisa, tem que ser apurado. É o Senado que tem essa obrigação e tem esse direito de estar intercedendo, chamando para ser ouvido, fazer uma CPI e apurar o que está acontecendo e chegar à conclusão. Tem culpa? Tem. Vai ser impeachmentado. Por que eles estão apurando quem que denunciou que tinha um contrato de 129 milhões? Eles estão querendo saber quem denunciou, quem entregou, quem foi o dedo duro. Tá? Não querem saber. Lewandowski, 60 milhões. Manteiga, 1 milhão por mês. Chega a ser bizarro quando as pessoas fazem o comparativo, relativiza o patrocínio do filme com tudo isso. Professor Venel Célio, você falou, eles querem saber quem denunciou. Não como foi empregado, o que foi negociado para fazer esse contrato. Um contrato que, acima de todas as médias, nunca existiu um contrato no mundo com esse valor. E quais foram as defesas realizadas? Não, é só por precaução, se eu precisar eu chamo. Pô, é melhor então, se eu precisar eu pagar. Isso seria uma democracia relativa, então, né? Relativa deles, né? Que eles falaram, eles pregam a democracia relativa. Tudo aquilo que é bom para eles. Se for atrapalhar, vamos interceder. Quais são os armamentos que nós temos? Nós temos aqui justiça, vamos para cima. Não tem Polícia Federal, vai para cima. Tá? E muita gente, né, de direita se diz, vamos ganhar o voto, força ali, porta a porta. Mas e se der certo, porque o sistema não vai deixar ou não queira deixar, qual que seria um plano B? Rapaz, primeiramente nós temos que... Terminal 3 de Guarulhos.
Não, tem que ter. Quem pode, Não, tem mas, que mas fazer não vai igual todo mundo, pra não isso. vai todo mundo embora. A grande maioria vai ficar aqui, tá? Quem tem dinheiro pode ir embora. Aqui não Ontem tem, você falou um fica. negócio que todo mundo concordou lá na reunião que eu tava. O Renato falou assim: vai na Venezuela, quem podia voar, voou. Quem não podia voar, queimou lá. Fala até hoje, tá? Então, o plano B, bom plano existe. não tem como. Você acredita numa Força Armada hoje em dia? Também não. Você acredita na Justiça? Também não. Você está acreditando na Polícia Federal hoje? Também não. Ah, ela é subordinada. Mas, poxa, ordem absurda você não pode cumprir. Isso eu aprendi na Força Armada desde que eu comecei lá no meu banco escolar, tá? Então, eu digo assim, a única esperança que nós temos é agora, tá? Com essa, né, com essa conjuntura que está acontecendo, o americano também está se posicionando no mundo para combater o terrorismo, para combater a ideologia de esquerda, porque quando nós perdemos as eleições em 22, o governo americano era um governo alinhado com a esquerda, tá? Agora não. O Trump tem se mostrado. Não estou falando que o Trump vai vir aqui fazer a interferência dele, a intervenção dele, mas ele pode, de uma maneira ou outra, também fiscalizar, ajudar a fiscalizar, ajudar que seja séria. Tá? E é isso aí. Agora, a população nossa tem que entender isso aí. Então, Participar, né? o momento é A população tem que realmente de participar. eleição. A população tem que ter atitude, tem que ter coragem, tem que dizer não. Não pode ficar se baixando a cabeça. Cadê o sangue desse povo? Não, então. Chega, né? Então, na hora que a perseguição chega, ou na hora que o confronto chega, aí define o joio do trigo, né? E realmente Não, e os homens dos meninos. É o que eu digo, tem que ter coragem e atitude, na tem que política, sair à rua. aqui no caso Oeste Paulista, vamos falar assim, você que está andando nas ruas, é nítido esse momento que você está sendo quase uma voz meio que sozinha. Não, eu sou uma voz sozinha. Entre os pré-candidatos, eu afirmo isso aonde você quiser, porque é evidente como as pessoas são iludidas. Entendeu? Por discursinho. Então, quer dizer, é enganado se quiser ser enganado. Você quer ser enganado, então você é enganado. Eu tenho vários defeitos, mas eu só não tenho um. Eu não minto, não finjo, sou o que sou, tenho atitude, e coloco a cara a tapa e estou aí colocando de novo. Só peço ao eleitor o seguinte: pesquise o que esse cara fez durante a pandemia, pesquise o que esses caras falaram quando o Bolsonaro era perseguido e o Brasil destruído. Pesquise, só isso, é só isso. Acabou, não tem que fazer mais nada. Ô, capitão, o senhor lá dentro das Forças Armadas, muito acesso, e parece que as Forças Armadas, assim, não se importou com o Bolsonaro sendo preso. Eu, como uma pessoa comum, se importou? Não, não só como Bolsonaro, como os generais 4 estrelas também. Exato. Tá? Nós temos, não podemos esquecer, né? Braga Neto, o Heleno, tem os outros ali, tem coronéis presos, tá? Então a Força Armada não se importou realmente, não fez a cara feia que tinha que ser feita, Sim. tá? A delação premiada do próprio Coronel Cid, um depoimento que ele mesmo falou, que forçavam que ele queria falar, se não era do jeito que ele Mexendo na família. Daí outra, cadê o Coronel Cid hoje? Tá onde? Solta, né? Quem sabe? Qual o acordo que foi feito? Que golpe foi esse? Tá? Um golpe sem armas, um golpe arranjado para ser golpe, um golpe no dia de domingo, num prédio vazio. Não, se você quer fazer um golpe, primeiramente, você vai mirar no chefe. Quem é o chefe? O presidente em um exercício. Vamos lá prendê-lo. Vamos lá tirá-lo de cena. E outra, eu vou tirar o presidente e falar, agora o presidente é aqui, ó, tá aqui, é o Padilha. Pronto. Não tem ação nenhuma, planejamento nenhum. Foi um ato de vandalismo, tá? Ocorreu um ato de vandalismo num ato de protesto da população, tá? E julga-se até, né? Estima-se que eram pessoas infiltradas. Tanto é que as imagens... Cadê a Karine? As imagens sumiu. Cadê a Karine, que ninguém acha? Aquela que gravou o vídeo. Missão dada, missão cumprida. Cadê essa mulher? Então você não vê a continuidade, você não vê... Ou seja, não querem passar o Brasil a limpo, não querem realmente a justiça ser cega, tá? E equilibrada. Tá? É espada em quem tiver errado. Você não vê isso, tá? Então, uma situação complicada. Então, a Força Armada, você vê, ela não se manifestou, ela ficou insossa, né? Insossa é sem sal, sem tempero, tá? E realmente isso aí nos desmotiva também a não acreditar na Força Armada. A Força Armada... Você
senhor acha que dá para endireitar o Brasil? Eu acho que dá. O Célio tá triste, gente. Não, Dá não. um gás pro Célio. Não. Que deu Se eu falasse. os olhos dele. Não, mas calma aí, né? Se eu falasse para você, Célio, Então. não tem como curar, eu não estaria aqui, certo? Eu acho que não podemos deixar de ter esperança e fé, tá? Só que eu digo, não vai ser fácil, dá muito trabalho. Nós temos que buscar as pessoas que realmente queiram esse bem, tá? É que eu sempre falo, né? A hora que, por exemplo, eu como servidor público e fui um tempo, 5 anos, chefe de gabinete, eu falava para os funcionários, ó, quando apagar a luz, fechar a porta, nós viramos consequência dos nossos atos. Então, acho que o povo brasileiro, os políticos brasileiros, tem que ter isso na mente. Não adianta eu aqui ter dinheiro e ter que fugir. O Guarulhos, ir embora para ir para outro país. Tá? Montar um negócio no Paraguai. Então, melhor que eu. 400 Por quê? empresas já fizeram, né? Por que o Brasil não pode ser um local ideal para a gente morar? Porque nós estamos fazendo coisas para nós mesmos, de ruim. E essa decisão que o Bolsonaro no país, porque ele teve a chance, não, vou ficar lá nos Estados Podia Unidos. ter ficado lá. Eu vou falar de uma particular. O Eduardo não ganhou o green card agora? Podia estar ganhando. Roberto, eu vou falar de uma particularidade de um amigo nosso que conviveu com o Bolsonaro, é um dos melhores amigos do Bolsonaro. Foi dito para ele ficar nos Estados Unidos. A gente ainda fala que ele foi covarde, né? Esquece o vídeo que ele fez. Gente, sai da frente do quartel, vamos aceitar o resultado, porque esse vídeo existe. Ele fez isso em dezembro. Ele mudou os generais do Exército a pedido do Lula em dezembro. Nomeou o nome que ele queria. Nomeou, quer dizer, ele ia dar um golpe nomeando os comandantes que não era dele. Então, o Bolsonaro respondeu para esse amigo nosso. Posso falar aqui, o Naban Garcia, todo mundo sabe que é muito amigo. Falou assim, eu vou cumprir minha missão. Vou voltar ao Brasil. Você vai trazer o Naban aqui também? Opa, Naban é só o dia que a gente vai em Prudente, a gente combina. Desmarca aquela pescaria que você faz com o Naban. Vou mostrar isso pro Naban. O Naban é bravo, viu? Vou mostrar isso pra ele. Viu? E outros amigos do Bolsonaro, a mesma coisa. Porque falaram isso pra ele. Decisivo. Entendeu? E ele voltar. Vamos fazer uma análise aqui, né, Roberto? Vamos ver. Se Jair Bolsonaro tivesse ficado lá nos Estados Unidos, né? Daí a dúvida ia ser maior. Pô, esse cara realmente armou um golpe, escondido. Imagine só como seria, né, a pregação do PT em cima disso, a potencialização em cima disso. Tá vendo? Tá lá, fugitivo, não sei o quê, vem pro Brasil, seu covarde. Entendeu? Então, rapaz, o Jair Bolsonaro tá dando a vida realmente dele por um país que ele acredita, um país que ele gostaria que fosse melhor. Isso nós temos que levar em conta. Porque eu falo, esse ano, boa, é ano decisivo para o destino do país, para começar a mudança, Célio. Tá? Começar a mudança. Tá muito triste. Não, mas todo mundo fica triste. Você acha que eu não fico triste, Naban? Naban não. Ô, pescador. Tá com medo, né? Ô, Padilha, mas não é. É que é o seguinte, o brasileiro é um povo que se adapta a muita coisa e o sofrimento é dia a dia. É nada, ele sabe o povo que tem, né? É isso. Então, aí exatamente uma luz de esperança, como foi acesa pelo Jair Bolsonaro exatamente, nunca teve direita e esquerda, sempre foi esquerda, meu irmão. No país. Por exemplo, boa. Só para completar aqui, assim, ó, a pior liberdade, a pior prisão é aquela que você acha que era liberto. Que a Globo sempre tinha você amarrado na audiência ali, infelizmente assim. Então, essa estratégia dessa campanha agora, eu sei que o tempo agora já está nos limites aí, o assessor já está dando um sinal para nós ali. Ele anda com a Zama Biladen. Entendeu? O Renatão anda com... Não, isso aí é o agente que eu tenho disfarçado em esquerda para infiltrar na esquerda. Entendeu? Rapidinho, é que nem a narrativa, que é mentira, que está polarizado. Sempre foi polarizado PT, PSDB. Só que o Bolsonaro veio, rachou a cabeça de todo mundo e falou assim, é um joguinho combinado. Teatro das tesouras. E agora eles querem dizer, não, encheu o saco esse negócio de direita e esquerda. Não, irmão. Antes era esquerda e centro-direita. Bolsonaro despertou uma nação de direita. E aí muitas vozes se identificou. Agora,
para indo para os finalmente. Não, calma aí, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Fala. O Célio, você falou que tá meio triste ali, o Célio tá perguntando assim, ó, e ninguém vai fazer nada? É ou não é isso, né? Eu vou falar assim, ó, fazer nada é o caramba, Célio, e você vai fazer o quê? E você, boa, vai fazer o quê? E você, Padilha, vai fazer o quê? Não, tô falando, o que eu falo é o seguinte, cada um tem que fazer a sua parte dentro do que pode ser feito, tá? E aí vai lá, você já entendeu que a eleição é importante. Pô, então nós temos que ganhar essa eleição. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as pessoas do seu meio, da sua família, que ó, o caminho certo é esse. Por isso que a gente tem trazido linhas conscientes aqui de temas que são delicados, porque a audiência nossa é regionalizada aqui e muitos jovens têm assistido e realmente saber esses pontos de análise a gente coloca para... Você vê um trabalho bacana de consciência agora, tá? Que para a terceira idade vá às urnas votar. Exato. Porque a nossa abstenção é ter em torno de 30%. Tá? Para que o jovem de 16 anos a 18 anos, claro, quem não tirou o título não dá para tirar mais que passou o prazo, mas que tirou, que vá votar. Aquelas pessoas que falam, não vou me meter em política, não querem saber, eu vou pescar, né? Eu vou pescar na eleição. Que vá votar aqui e vai pescar no depois. Paulista a gente pesca com vara, irmão. E vai pescar não depois, é entendeu? Assim, não, é com vara. Para você fazer o quê? Dar a sua contribuição. Porque depois a consequência vai vir em cima de todo mundo. Votou ou não votou, vai pagar o mesmo preço. Vamos Então, imaginar... uma pessoa comum que quer fazer alguma coisa tem que fazer o quê, capitão? Fazer a sua parte. Tá? Participar. É tentar, o que o Padilha falou. Vamos variar quem são os candidatos. Vamos lá, vamos buscar nas mídias sociais. Hoje em dia tem acesso. Tá? O que está acontecendo com o país? Está bom, está ruim? Vamos nos conscientizar. Ganha voto de quem? Eu não falei para você que tem 30% de um lado, 30% do outro e 40% sobrando? Correto. Nós temos que buscar esses 40%. É mais fácil. Estão em cima do muro. Tá, agora, aquelas pessoas que já criaram aquele bloqueio e não tem o que mudar, não dá para perder tempo. Que você não muda. O que o Renato prega e o que a gente prega agora é o seguinte: o isentão, ele não tem que ser atacado. Tem que conversar com ele da importância do voto dele. Tem que dizer pro pessoal da melhor idade da importância dele ir às urnas. Tem que dizer pro jovem, você precisa ir nas urnas, senão você corre o risco de ficar que nem bobo naquela tal da farma fazendo um gesto que parece um abestado alobrado. É isso que você quer pro futuro do país? Então a gente tem que convencer, a gente não tem que agredir, a gente tem que esclarecer. Você é importante para a virada de chave desse país e para o teu futuro. Primeiro dia eleitos. Qual que é a visão para o interior do Oeste Paulista? Primeiro dia eleito vai ser no dia 5, né? Nós vamos estar recuperando ainda. Não, na cadeira. Vamos falar. Sentou na cadeira e falou assim, opa, Oeste Paulista, qual que vai ser a missão aqui? Roberto, cara, eu tenho... Roberto, deixa eu falar aqui, você fala. É o seguinte, ó, o que eu tenho feito na pré-campanha é visitar cidades, conhecer liderança, ver o branco dos olhos. Porque é o seguinte, quem sabe das reais necessidades de cada município, de cada região, são as lideranças. Tá? Qualquer um que venha, você sabe, Padilha, você conhece bem Prudente, mas começou a sair fora, você já vai ter dificuldade. E daí vai, então eu tenho que votar e escolher um candidato da minha cidade. Se for assim, nós temos que ter 645 candidatos, que é um por município. Tá? Então, essas providências é o seguinte, é porta aberta, conexão aberta, acesso fácil, para que traga as demandas, a gente consegue começar a trabalhar as demandas. Tem algumas que a gente já levanta. Aqui em Prudente, nós sabemos que a questão médica está com deficiência, tem fila de espera de 4, 5 anos. Como você vai fazer um paciente que precisa ser medicado, precisa ser encaminhado, esperar 5 anos? A doença dele ou já entrou em estado terminal ou veio a terminar. Então, é esse trabalho que tem que fazer. Então, é buscar a liderança. O que eu estou fazendo, conectando liderança. Primeiro dia, porta aberta, tem que fazer. Claro, a enxurrada vai chegar. O brasileiro tem esperança que alguém faça alguma coisa por ele. Tá? Ele quer que sempre alguém faça, nunca ele faça. Vai chegar. Você, o eleitor, né, o munícipe, ele acredita muito na questão de emenda parlamentar, mas emenda também tem limite. Não dá para jogar, para mandar para todos os locais, tem que saber como mandar. Agora, nem só de emenda, tá? O deputado consegue atender o município, consegue atender com relacionamento, com abertura de portas, com projetos, tá? Com ideias, com trazer o governo estadual, o governo federal, executar os serviços. Então, tem um trabalho enorme. E não é só aquilo, bate-pronto, seja, aquilo, primeiro dia eleito eu vou estar imprudente. Cara, então eu não vou trabalhar. Tá? Porque a gente escuta isso, né? Foi eleito, subiu.
Cara, então, assim, não dá para ficar o dia a dia, né, visitando as cidades. Eu não consigo, né, nesse 1 ano que eu estou, visitar todas as cidades, não consegui. Mas você vai ter um porta-voz aqui. Não, mas isso aí tá certo. Por isso que a gente está procurando as pessoas. Tá? O Padilha é um porta-voz, vai estar alinhado com a gente, né? Chegando lá, espero que ele também seja contemplado com a cadeira, com o seu trabalho, o seu esforço. Aí vai estar dobrando mais condições, mais força para poder atender. Olha que bacana você ter 2 pessoas alinhadas, buscando soluções para a região. Qual é o problema? Precisa de imediato. A construção do hospital. O hospital não se constrói com 1 milhão, com 2 milhões. É muito dinheiro. E outra, depois tem a questão de você também dar o custeio para o hospital. O hospital precisa se manter. É muito mais caro o custeio do que a construção em si. Então o negócio é complexo, tá? Mas o importante é você estar acessível, tá? De portas abertas, para receber, ouvir e buscar a solução. Tá? Ou pelo menos tentar buscar a solução. Aquela fala que o nas quintas, uma audiência dele, dava esse sentimento de aproximação, um cercadinho. É muito. Vocês pensam em adotar algum. Porque o povo ele é muito carente de atenção. É o que você acabou de falar. Acesso, pelo menos para ser ouvido. Roberto. Então, você, ô Padilha, você acha que aqui pro interior Roberto, tem esse momento? eu sou muito sensível e eu vou vestir essa bandeira com a questão da saúde, porque eu perdi um irmão com câncer. Então eu vou lutar muito, é uma bandeira que eu vou levar, seja eleito ou não eleito, de que nós precisamos de um novo hospital no Oeste Paulista. Eu conversei com o André do Prado, tem até um vídeo com ele, comprometendo a lutar por isso. Nós precisamos. E mudar a gestão do HR. A HR precisa ter gestão de pessoas que moram aqui. Nós temos uma diretoria competente no Hospital da Esperança, nós temos uma diretoria competente na Santa Casa, nós temos a FEAPP que cuida de 33 entidades. Quer dizer, nós não temos gente competente para cuidar disso? Entendeu? Então, trazer um novo hospital para cá, eu, por exemplo, comecei junto com a diretoria do HE e junto com a Dailton, presidente da CIOP, a gente já fez a primeira reunião técnica para criar a rede de oncologia que não existe. E você vai facilitar a vida do cara que está lá em Rosana, em Teodoro Sampaio, que ele não precisa ficar toda hora vindo para Prudente. Olha que absurdo. Como que a gente não consegue unir essas pontas? Então, isso é importante. Outra coisa que a gente precisa lembrar, os pedágios, o que o Prudente ganhou com a representação estadual que ele tem? Pedágio, presídio, o que mais que nós ganhamos? O que mais que nós ganhamos? E o alimento do MST, que atrasou nossa região 30 anos, que nós não recuperamos ainda. Quando veio o pedágio e presídio para a nossa região, foi começado a falar que nós íamos ter uma compensação tributária. Cadê? Nós temos hoje radar de veículos ali na Júlio Budisque, a 60 km por hora, pô. Que é golpe, que é pegadinha. Agora nós temos um baita governador, técnico e competente, e nós não temos uma palavra forte, firme, de sentar com o Tarcísio e falar, governador, tá errado. Nós precisamos de uma compensação tributária. Hoje, os presos têm prioridade para entrar no HR do que a sua mãe se estiver doente, do que a minha. Pô, que loucura é essa? E ninguém fala nada? Então chega, gente. Chega. E quem apoiou pedágio, quem apoiou presídio, quem apoiou mais radar na nossa região se calou, tá aí, e o MST tá aí disputando a reeleição pela 10ª vez. Então tem que abrir a cabeça, né? Não é possível. Isso tem nome e sobrenome. Mauro Bragato. Ou vamos esquecer a atitude e posicionamento político dele? Como pessoa, não digo nada dele. Ser humano, nota 1000. Mas a atitude e o posicionamento político dele sempre foi contra o que nós da direita defendemos. Então abra a cabeça. Falador, fala, mas ele se posiciona certo. É ele mesmo, é autêntico. Ele ele foi, ele é e sempre será. Tá bom, Naban, então vamos conhecer Adolfo Padilha. Eu nem conheci essa figura aqui, tá? É uma pessoa realmente. Eu sinto no Padilha, né? Essa vontade de fazer a coisa certa, de responsabilidade, de falar o que realmente pensa, que muitas pessoas queriam falar, mas não falam, ficam com receio. Não vou falar isso, não, posso me dar mal. Tá? Não, o Padilha se posiciona. Eu achei o seguinte, então, é uma pessoa ideal. Porque você vê, como você falou, né? Bolsonaro de saia, Bolsonaro que usa o nome, diz que é parente, mas não é. Tantas pessoas que usam o nome Bolsonaro mesmo, eles na grafia, coloca fulano Bolsonaro, tá? E o TSE não pode fazer nada, sabia que não faz nada isso daí? Isso não é proibido. Agora, se você for um funcionário do INSS, você vai lá, o Roberto do INSS, você não pode, porque é instituição pública, tá?
Eu fico com medo, tá? Com receio de uma pessoa dessa usando o nome, daí faz a besteira e sobra para o nome. Ou usa e depois também vai para o outro lado. Então, o Adolfo, eu tenho, né, pelo que eu avaliei, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, é realmente essa pessoa que merece o crédito. Ou seja, as pessoas que lutam o tempo todo, a hora que ela se apresenta para candidato, você não vai apoiar essa pessoa? Independente de resultado, tá? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós queremos que ele saia vencedor. Mas a tá? política precisa dessa autenticidade. É isso aí. Que é o que está faltando. Então tá aqui. Que aí eu entro, não te cortando, já te cortando, mas aí que eu entro aqui nessa região, você falou desses agentes aí que estão há Anos. E aí, Aplaudindo a ambulância. Só E verba fazendo, para asfalto. talvez um teatro E a democracia é isso, tem que ter alternância de poder, tá? Sangue novo, cabeça nova, diferente. Então, o Adolfo, né? Eu optei por isso daí, eu não tive a consulta com o meu irmão porque eu não pude, mas eu consultei o Naban. Então, a gente consegue avaliar que é o nome certo, né? O Naban teve, fazendo uma visita no meu irmão, quando meu irmão estava recluso lá na Papudinha, meu irmão falou pro Naban, eu preciso que você ajude o meu irmão nessa luta, tá? Porque representa o nome, é nosso sangue, é a pessoa que vai representar. E quando então o Naban eu tenho como referência, tá? Então, quando eu perguntei do Naban, quem seria, ele falou do Adolfo, cara, eu não tive dúvida. Então, é o Adolfo, tá? Respeito alguns outros candidatos que também estão lançando, mas a gente tem que fazer uma escolha, tá? A minha escolha aqui na região do Oeste foi o Padilha e vai ser o Padilha, tá? E nós temos projetos, né, Padilha? Nós conversamos, projetos do partido, como fortalecer o partido, como filtrar mais que pessoas que quando venham para o nosso lado sejam pessoas realmente comprometidas, que vão, né, que vão cumprir aquilo que a gente pensa que é certo, que é correto. Nada está livre de fazer uma pequena mudança, uma readequação. Às vezes a gente está focando muito numa coisa, mas ó, se a gente fizer um pouquinho diferente, fica melhor. Então a gente está aberto para isso. O Padilha é uma pessoa que já tenho contato com ele já há algum tempo, né? Eu não fui pescar com ele, mas eu gosto dele, tá? Ele vai dar. Mas um dia eu vou pescar, vou ver ele pescando de perto, tá? Obrigado, Bordão. Nesse dia eu sou a isca, tá? Nesse dia eu sou a isca. Ele que vai ser o pescador. Entendeu? Padilha, cara, agora você, Padilha. Passei por você agora. Pra mim é uma honra, né, cara? Ontem a gente numa reunião, ele falou que em nome da família Bolsonaro, eu considero o Padilha o nosso representante número 1 aqui. Por tudo que a gente fez, né, cara? Por tudo que a gente se expôs. Eu não sou bajulador de político, mas eu respeito e tenho um líder político que chama Jair Messias Bolsonaro. Quantos têm coragem de falar isso? Repito, eu tenho um líder que eu respeito, que me orienta, que me inspira, que chama Jair Messias Bolsonaro. Não sou bajulador de político. Tanto é que tudo que acusam ele é mentira. Acabou. Tá tudo desmontado. Então, para mim, é uma honra. E mais do que isso, o Renato sabe da minha dificuldade financeira. Eu não tenho apoio de Kassab, eu não tenho apoio de figurões, eu não tenho apoio da prefeitura municipal. Por que esse nome aí que você acabou de falar tá porque tão ele eminente? comanda muita coisa, principalmente aqui na nossa região. Tem candidatos aí que são patrocinados por ele, exatamente. Então, quem tem que ver isso é o eleitor. É o eleitor que tem que ver isso. PSB, PSD. Entendeu? Pô, tem que então, dar um alerta aí nesse... A gente tem que ver a quem a gente segue. Peraí, o Flávio é o presidente escolhido pelo pré-candidato. Pré-candidato pelo Jair Bolsonaro. Amanhã vai ser confirmado. Amanhã não. Na convenção vai ser confirmado. Eu pergunto o seguinte: muitos candidatos federais, muitos candidatos pré-candidatos estaduais, eles vão lá na frente seguir a orientação do Flávio Bolsonaro ou do dono do partido dele? Acabou. Simples. Simples assim. Então eu me sinto muito honrado. O Renato sabe que eu não tenho estrutura financeira, entendeu? Vou contar com o apoio de amigos. Eu digo que meu nome tem que ser multiplicado, porque essa verdade eu vou continuar carregando. Eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, aquilo que as pessoas não querem falar, mas não podem falar. Vencendo ou não vencendo, eu vou continuar na batalha de mais um hospital para nossa região. Se Deus quiser, com o deputado federal o maior número de votos do nosso estado. Se Deus quiser, com o apoio do André do Prado e outros que a gente conhece. Entendeu? É uma bandeira que a gente vai fincar. Como vocês têm aqui o Consciência Pode, eu tenho o Papo Reto com Padilha, que vai ser cada vez mais reto ainda. Ô, capitão,
Viu? Isso vai ser curto e grosso. Curto e Igual grosso. coice de porco. Ele me adora. Eu costumo dizer, veja bem, olha para essa face. Olha para essa face. Esse zoião verde dele é que nem vidro blindex em casa de madeira, porque a latinha é judiada. Entendeu? É a mesma Eu digo é piscina na favela. Não, é curto e rápido. Eu falei grosso, é curto e rápido, igual coice de Ele porco. não é mais velho que o presidente Ele é Bolsonaro. o não? caçula. Mais mais novo, novo. 9 anos mais Ele novo. roubava o crofinho do Bolsonaro. Mas, ó, Célio, eu não pinto o cabelo, viu? É. Eu não pinto o cabelo. E palmeirense também? Palmeirense é herança. Tem Vamos jeito. lá. Se o Jair, para finalizar, se o Jair faria. Eu chamo de presidente, né? O presidente, né, aguenta firme. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, lutando, dando continuidade naquilo que você começou, que você acredita. E o nosso sonho, o meu sonho, a minha esperança é ter você o mais breve possível ao nosso lado, em liberdade e fazendo tudo aquilo que você sempre amou. Vendo as pessoas, falando com as pessoas e dando um giro de motocicleta pelo nosso país. Estaremos em total juntos andando liberdade. de moto Porque a com ele. motocicleta, né, ela representa a liberdade. Ah, cara, eu diria pra ele o seguinte, você não me decepcionou em nenhum minuto. Tamo junto e agora eu tô na trincheira mais ainda. Sempre estive na trincheira, com o peito aberto, continuo na trincheira, peito aberto, sob a sua liderança, mas pelo Brasil, pela nação, pelo futuro dos nossos filhos. Bom, hoje ficou claro, ser Bolsonaro no Brasil, hoje não é título, é missão. Renato não está aqui por acaso, Adolfo também não. Eles representam uma parcela do Brasil que não se cala, que não se dobra e que não troca convicção por cargo. Esse episódio sirva de alerta para os oportunistas, esperança para os verdadeiros. O nome Bolsonaro pode ser perseguido, mas a memória de um homem que sacrificou tudo pelo Brasil, essa ninguém apaga. Isso foi um momento consciente que tivemos aqui. Renato, desde já eu te agradeço por esse momento. Padilha também, por costurar essa presença aqui. Eu vejo que está enriquecendo o nosso Oeste Paulista, a nossa audiência, e trazendo consciência àqueles que ainda está faltando um pouco dela. Mais uma vez, eu agradeço esse momento. Um grande abraço a todos os ouvintes, tá ok? Obrigado a você, Alberto, obrigado ao Célio, a turma toda aí. O trabalho de vocês é muito importante. Conscientização. Voto certo e a direção do nosso. Falou, Célio. Roberto Padilha, capitão, sai daqui com um pouco mais de esperança, tá? Mais contente, Ufa, aliviado, né? Nós estamos aliviados. mais imbrochável. Vou fazer um brinde final aqui, ó. Antes de eu falar, curta, comenta, compartilhe. E você assistiu o Consciência até aqui? Lembra, esse conteúdo vai. Quando tem uma consciência, você não fica refém, nem além, nem a quem. Vamos fazer um boa do brinde? Boa! Boa!